E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui mais um SomaCast. E dessa vez com um episódio muito especial. Um convidado muito especial aí, algo que aconteceu meio que de surpresa pra nós, né? Uhum. Mas a gente tem certeza que vai ser um momento muito especial de mesa aqui e o senhor vai abençoar muita gente. E aí, aqui Gabi? de novo, Gabi. E... Ederélio. Firme e forte na missão. Nas missões. Realmente, como o Éder falou, foi algo de surpresa para nós. E a gente ficou muito feliz com a oportunidade, né? Uhum. Porque é um podcast extraordinário. Então, vai ser muito legal. E a gente vai estar hoje com um cara muito especial. Como a gente já estava trocando uma ideia aqui, eu falei, a gente vê muito pouco o senhor, né? Uhum. Mas é por um bom motivo, é por uma boa coisa, né? Ele vem de vez em quando para cá, mas sempre traz uma bagagem muito boa, muito legal, muitas fotos e histórias assim, incríveis. Então, nada mais, nada menos do que o Pastor André. Pastor André. Vai estar aí com a gente hoje, né? Da Ina Moçambique. É isso mesmo, Pastor? É isso mesmo. Ina cara, que legal. Igreja Nova Aliança de Moçambique. Boa. A gente sempre fica muito contente de poder receber o senhor. Quando o pastor Sérgio nos avisa assim, pastor André não tá pra vir, a gente já fica ansioso, porque a gente sabe que a gente vai ver as fotos que o senhor vai trazer. Vai trazer os slides. O bonequinho. Da outra vez foram os vestidos, né? Que vocês estavam fazendo venda de vestidos, isso, alguma tinha coisa. Um projeto lá, né? Isso. Nossa, então são coisas muito legais, que fogem um pouco da nossa realidade, mas que a gente particularmente ama, né? Eu, particularmente falando. E quando é algo novo assim, chama atenção e a gente quer... Tipo, é legal, né, de ver as culturas do jeito que é, a gente fica, tipo, sempre instigado, assim, tipo, que legal, cara. Existem culturas e outras formas que a galera usa pra adorar o Senhor ou pra ter esse encontro, né? Então é muito maneiro. Sim, que da hora. E, pastor, pra gente começar um pouquinho, então eu queria saber um pouquinho de quem é o pastor André, ou de quem é o André. Quem sou eu? Quem é o pastor André? Aquela perguntinha no começo básica. É isso, eu sou brasileiro, né? Nasci aqui no Brasil, no sul do Brasil, e 2004, né? Eu tive fomos enviados, né, no ano 2004, mas em 96, né? 96 que eu tive uma experiência com Jesus e foi uma mudança, né? Conheci minha esposa, né? Sou casado, né? Então... Como é o nome dela? Dulciene. Casamos em 98 e hoje temos 2 filhos, o Stefano, né, de 15 anos, e o Raniel, 7 anos, que nasceram já no campo missionário, né? Então é isso. Legal. Nossa, deve ser uma experiência incrível para eles, né? Eu acredito que sim. Que legal. E, pastor, como que o senhor conheceu Jesus? O senhor falou que foi em 96, é isso? Isso, 96, eu tinha mais ou menos que idade, assim? Eu tinha 18 anos, né? Novinho. 18 anos, Jovem, eu tive uma infância bem conturbada, uma adolescência, uma juventude bem conturbada, né? Com envolvimento com drogas, né? E enfim, é meio pesado a situação. Então, um tio meu, né, ele tinha se convertido e ele já vivia no Mato Grosso, foi visitar a família, né, foi visitar a família dele e foi falando do evangelho, né, foi pregando para a família, e ele estava assim, novo convertido, ele tinha participado de um seminário de escatologia. Nossa, então ele estava falando as coisas assim malucas, né, para a realidade, né, da nossa família lá, e todo mundo estava vendo ele como um cara fanático, né? Uma família tradicional, alemã lá do sul. E eu estava ouvindo aquilo e pensando, isso é para mim, né? Isso é algo fora do comum. É a primeira vez que eu escuto alguém falar de escatologia e falo assim, mano, isso é pra mim. Porque geralmente você fala, meu Deus, isso não é pra mim, é sempre o contrário. Aonde que eu aperto pra sair, né? Mas assim, eu estava realmente numa condição extrema, né? De vícios e tudo mais, e era o tempo, né? Ele vinha orando também, como estava orando pela família, orava muito, nós tínhamos uma proximidade quando ele estava vivendo ainda no sul, né? Então depois ele foi para o Mato Grosso, se converteu e aí que ele começou. Então ele convidou para ir, né, para o Mato Grosso, e minha família
até sugeriu que não me levasse, né? Porque podia dar problema, né? Aí ele falou, vou te levar, vou levar, depois se ele não quiser, eu mando ele de volta, né? Põe no ônibus e mando de volta. Mas Deus foi trabalhando, ele foi ministrando, eu fui ouvindo e o amor de Cristo foi me constrangendo, né? Então, no caminho, né, uma viagem longa, né, eram 3 dias na estrada. Meu Deus! E nós fomos com um carro bem velhinho, né? Foi uma aventura, né? Para demorar mais um pouquinho ainda. Então, chegando em Campo Verde, já fui participando nos cultos, né? E assim, já estava com meu coração bem aberto. Por quê? Em final de 95, nós estávamos assim, eu estava numa situação bem pesada, né? E estava assim numa certa interrogação, porque não tinha muitas expectativas e eu lembro que eu cheguei em casa uma noite, eu pensei, eu preciso escolher entre o bem e o mal, no sentido de que eu conhecia já pessoas de mau caráter e conhecia pessoas que tinham feito pactos, né, com Satanás, e não conhecia assim perto, mas tinha amigos, né, e eu pensei, eu preciso escolher o caminho bom ou o caminho mal de vez. E aí no meu coração eu pensei, não, eu quero o caminho bom. E aí eu pedi 3 coisas para Deus. Eu pedi para Deus me livrar dos vícios, das más companhias e me pôr num caminho bom. Então, aquilo foi uma oração que eu só percebi que depois que foi uma oração, né? Mas eu coloquei essas 3 coisas, pedi essas 3 coisas para Deus e eu cheguei em casa, naquela noite eu já não estava muito bem, mas eu tinha o hábito de rezar o Pai Nosso, né? Eu tinha por tradição rezar o Pai Nosso mesmo. Se eu conseguisse, eu rezava, né? Se eu chegava e conseguisse rezar, eu rezava. E naquela noite eu pedi essas 3 coisas, foi no final de 95. E esqueci. Foi em 96, então, que ele foi para lá e convidou, e aí as coisas foram acontecendo. E quando eu fui para fazer a confissão pública, então eu lembrei dessa oração que eu tinha feito. E então, naquele momento, eu já tinha deixado os vícios, né? Eu já tinha deixado as más companhias, ou as companhias que estavam me fazendo mal, e estava aí conhecendo o caminho, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e aquilo trouxe então a memória tudo aquilo, e foi essa experiência, e foi muito radical, né? Depois daquilo, realmente eu decidi, com uma gratidão muito grande, de seguir a Jesus. E eu lembrei de um sonho de criança, eu tinha sonho de ser pastor, né? Quando tinha uns 4 anos, aí eu lembrava... Isso já é muito especial, né? Porque, igual a gente falou, primeiro ele olha a escatologia, olha como que é legal, né? Ele olha a escatologia e fala, mesmo sem saber aquilo que já queimava nele, fala, cara, eu acho que isso é pra mim. E desde criança ele tem um sonho de ser pastor, não é tipo todo mundo que tem assim, meu sonho é ser pastor, algo assim, é algo que é realmente pra... Tipo, porque era pro senhor ser, né? É algo bem especial. Eu tinha sonho de ser piloto de Fórmula 1 também. Então eu costumo dizer para os meninos, eu tô treinando, mas um sonho eu já consegui, né? Um já tá aí. Eles ficam com medo, né? É isso. Então, foi isso. E foi algo assim bem especial. Foi lá em Campo Verde, em Mato Grosso, que eu conheci minha esposa. Ela estava na igreja já. E Deus já foi colocando no nosso coração, né? O coração de servir em outras nações, né? Pelo relacionamento que nós tínhamos com outros missionários, né? A igreja local tinha com outros missionários. Então foi uma experiência muito, muito rápida, né? E era também um desejo dela, então? Já era algo também um desejo dela. Nela, né? Ela tinha o desejo de ir para missões, né? Para né? Servir. E a África, né? A África falava muito no nosso coração. Então tínhamos... E a gente conversou um pouquinho aqui no outro podcast e a gente falou sobre os sinais, né? Que o senhor falou que era um sonho de criança, de repente, né? De ser pastor. E que o Senhor realmente nos dá sinais durante toda a nossa vida do que nós vamos ser nele e do que ele tem para nós. E assim, a gente sempre fala a respeito das profissões, que até é isso, enquanto a gente é pequeno, a gente brinca já do que de repente a gente vai ser depois, do que o Senhor vai encaminhar a gente para ser. E o Senhor falar isso, que era um sonho de criança ser pastor, e hoje o Senhor realmente é pastor.
né, isso só testifica pra gente que o senhor realmente trabalha com sinais, né? Trabalha. É interessante, eu brincava, eu batizava as bonecas da minha irmã, só que assim, ela não deixava pôr aquele batismo por imersão, né? Estragar as bonecas da irmã. Mas Deus, ele tem algo assim, ele cuida da gente, e Deus usa pessoas em determinados momentos da nossa história, independente de nós conhecermos, ou às vezes independente da pessoa conhecer os princípios de Deus, né? Uhum. Teve uma época da minha juventude que eu decidi ir embora de casa, que eu decidi fazer minhas malas e junto com outros amigos, companhias, né? Uhum. Então veio alguém que era amigo, mas um pouco mais moderado, mas que também tinha problemas, né, com vícios e hoje ele é convertido também. E ele falou assim para mim, eu estava sentado, né, no meio-fio, né, na calçada, e na frente da nossa casa. E ele disse, olha, você está vendo a sua mãe? Então, você está indo e quem sabe você sobreviva. Assim, literalmente. Nossa. Ele falou, né? Porque eu estava a fim de ir para o litoral, curtir, e, enfim, se você viver, voltar, você corre o risco de não ver a sua mãe. Mas, então, pensa bem o que você está fazendo. Pô, não era um pastor me falando aquilo, não era um cara cheio de regras, era um amigo. Sim. Então, assim, Deus usa realmente. E as experiências que a gente tem vivido hoje no campo missionário, a gente lembra muito da nossa infância. Então, você falou, Deus nos prepara, às vezes, até o ambiente, lidar com algumas coisas que lá na frente vão fazer diferença, né? É verdade. Eu particularmente falando sobre os sinais, eu fiquei muito, muito impactada com isso, sabe? É algo que tem mexido muito comigo, a questão dos sinais. E eu tenho aprendido, assim, o senhor tem me dado esse presente de enxergar isso na minha vida e enxergar isso na vida de outras pessoas. Teve uma situação que um jovem me procurou e falou assim, eu tô querendo levar a sério de novo as coisas, né? Eu tô querendo voltar aqui para a igreja, eu tô querendo voltar para as atividades e tudo mais. Eu falei, puxa vida, que legal e tal. Não, eu sei que eu ando meio distante e tal, mas eu ainda faço devocional. E eu ainda oro. Isso me encheu de uma forma, foi o momento que eu enxerguei a questão dos sinais, assim. Porque é uma criança que vinha e frequentava a escolinha, o EPB Kids. Então, é algo que nós trabalhamos com as crianças aqui dentro, né? Então, ele continuou fazendo, mesmo estando distante da movimentação igreja, ele continuou fazendo o que ele aprendeu a fazer. A semente ficou, né? Exatamente. Essência, né? O senhor pregou sobre isso de manhã. O senhor falou da semente hoje, né? Isso. Então, o quanto é importante. Né? Isso. E o quanto isso tem mudado vidas lá, né? Onde o senhor está e do projeto de vocês. Então, a simples semente que foi lançada, ela realmente dá frutos, né? E a palavra lançada, ela não volta vazia. Então, isso tem sido muito, muito legal para mim. Deus dá o crescimento, né? E Deus usa pessoas, ou dentro, no contexto, para regar, ou não, né? Para dar o crescimento. E Deus vai dando o crescimento, né? Uns plantam, outros regam, e Deus vai dando o crescimento, né? Nossa, que legal. É isso. Pastor, então o senhor falou um pouquinho da conversão, né, de como foi, daí o senhor conheceu a sua esposa. Conta um pouquinho desse tempo pra gente, né? Como é que foi essa coisa? O que fez os seus olhos brilharem a respeito dela? Conta um pouquinho disso pra gente. Tá bom. Então, a conversão, logo veio o chamado, a disposição de ir, né, para as nações e para a África especificamente, e para Moçambique por ter outros pastores missionários que tínhamos relacionamento e tal. Mas quando eu cheguei na igreja, enfim, era uma cidade pequena, né? uma cidade, é uma cidade pequena, simples, e eu fui num culto de quarta-feira, e assim, é natural, a gente chega jovem, né? Tinha poucos jovens, tinha um grupo de meninas, um grupo de rapazes jovens, e naquela quarta-feira as meninas faltaram aula para assistir o culto. Né? Então os pastores até estranhou, falaram, vocês estão tudo de uniforme, né? O que aconteceu? Aí ele falou, não, acabou a luz lá, porque era uma cidade que acabava muita energia e tudo mais, estava tudo na igreja. Então tinha algumas jovens lá, e no final do culto vieram cumprimentar e tudo mais, e a Dulce foi a que menos me deu moral, né? Ela veio assim, tudo bem e tal.
né? Ela já era convertida e estava ali, mas ela gostava muito de futebol, então assim, ela era meio sazonal, né, na igreja. Sim, Às vezes ela faltava para os cultos, para ir jogar futebol, ela jogava handball, né? Que legal. Enfim, e as coisas foram, né, fomos caminhando ali, 96, e aí acabei, uma outra jovem na igreja, a gente, né, namorou, mas não deu certo, não testificou pra gente que deveríamos seguir um relacionamento, né, para casar, e a minha conversão foi assim, foi real e muito, muito rápido, eu fiquei bem quadradinho mesmo, né, e com muito receio de errar, né, de tomar decisões erradas, então, mas a Dulce estava ali, e eu tinha uma certa incerteza, né, não tinha, e também vergonha, né, tinha muita vergonha. E eu lembro que até ela estava contando agora há pouco com o pessoal. Então ela foi passando o tempo e ela sabia, né, que a gente gostava, mas tinha uma certa dúvida, né? E eu lembro que era o aniversário dela em junho e era o aniversário dela, teve uma festinha lá e a gente conversando e tudo mais. Eu falei, eu quero falar com você. Criei coragem, né? Disse, eu preciso falar com você. Aí, depois da festa a gente fala e tal. Eu falei, poxa, depois da festa, então tá bom. Aí quando foi depois da festa eu já não tive mais coragem. Falei, não, depois eu falo, pode deixar. Aí passou mais... Foi a pior festa que o senhor foi. Porque, né, passa naquela aquela pressão, a festa inteira fala, meu Deus. É isso, então... depois daquilo, esperei mais 4 meses. Foi mais 4 meses, aí que a gente foi num evento, né, de jovens, um evento de adoração numa cidade vizinha, de ônibus e tal. E aí a gente conversou, ela estava contando, nós estávamos numa panificadora, então estávamos com os jovens. Então eu falei, olha, você quer um doce? Tem ali um sonho, tinha outros doces, beijinho. Aí ela falou assim, olha, beijinho só se for o seu. Nossa, eu fiquei num vermelhão na frente de todo mundo. Falei, que pra frente essa menina, será que é de Deus mesmo? Acho que deve ser de Deus. Eu fiquei com dúvida, falei, será que é de Deus mesmo? Ela tá muito pra frente, mas eu acho que faltava alguma atitude minha e ela estava ajudando a coisa, né? Então foi ali, a gente conversou, depois voltando para casa, né, para nossa cidade de ônibus, aí, olha, enfim, tô orando, né, vamos pedir para namorar com ela, e ela já falou, olha, só se for para casar. Então a coisa ficou séria, né? Boa, você viu? Foi pra frente. Meu Deus do céu, e é isso e acabou. Tchau, obrigado. É isso. E o interessante é que a amiga dela, essa jovem que a gente tinha começado um relacionamento, quando a gente terminou, essa amiga pediu para a Dulce se aproximar para ajudar no relacionamento a voltar, né? Mas a Dulce não ajudou a voltar, né? A gente se tornou bons amigos e, enfim. E aí a gente começou. Então ela tinha um chamado, ela disse, olha, eu vou para o seminário. Eu falei assim, não, eu também tenho desejo de um seminário. E aí a gente acabou em 97. Ela foi no início do ano 97, eu fui no meio de 97. Fomos para um seminário, né? Ficamos 2 anos e meio, né? E nesse intervalo a gente veio para a cidade que casamos, né? Enfim, e o chamado no nosso coração foi um processo aí de bastante paciência, porque a gente tinha um chamado, a gente acreditava, né, nós casamos, e, enfim, antes de nós casarmos, nós conversávamos sobre nossos filhos ou filha, e dizíamos, né, falávamos, nosso filho ou nossa filha vai nascer na África e tal, só que as coisas demoraram para acontecer. Então, às vezes, a gente tem um chamado, né, e eu lembro que muitos amigos nossos também sentiam um chamado, só que o tempo foi passando, a pessoa foi tomando as suas decisões e foi se profissionalizando, e foi trabalhando, e foi se estabelecendo, e aquilo acabou, né? E ficou só com aquele chamado. E a gente foi perseverando naquela convicção que o Senhor ia nos levar, né, para outra nação, para a África, e nós esperamos, inclusive, por questão de ter filhos, para não impedir. E aí, em 2003, a gente, quer dizer, já foram aí, 2096, 2003, já eram 7 anos. Sim. E aí a gente pensou, não, vamos nos estabelecer, vamos ter filhos. Porque havia 3 coisas que a gente pensava, né? Um casamento estabilizado, um relacionamento um pouco mais né, não ter filhos tão cedo, uma definição no ministério onde a gente estaria, né? Porque nós estávamos no seminário nesse tempo, 98, quando casamos, e enfim, uma condição mínima, né? Então, em 2003, quando a gente pensou, não, então, se Deus quiser nos levar
Ele vai nos levar, né? Vai nos enviar. E aí nós decidimos, então vamos ter filho. Aí quando a gente tomou essa decisão de estabelecer, vamos pensar em construir nossa casa, aí foi quando Deus aconteceu e a igreja nos enviou. 2004, então nós fomos para Moçambique. E nosso filho nasceu lá, depois de 3 anos, né? 2007, nasceu o nosso primeiro filho lá em Moçambique. Então, a convicção, né, daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, se submeter a isso e não tomar decisões fora dessa convicção, né, porque poderíamos optar por outras que poderia atrapalhar ou nos tirar do propósito. Então, a gente sempre ficou, né, crendo que Deus ia nos levar, né? E a paciência, porque na verdade a gente fez um seminário e isso é importante, a nossa preparação, a gente buscar se preparar, ou aprender a língua, ou se profissionalizar numa área que pode ser útil para o ministério. Sim. Enfim, isso é muito importante, seja teologicamente, ou faculdade, ou profissional, sem parar de estudar, né? Mas também tem a preparação de Deus, né? Deus, ele tem a escola dele, né? E a nossa experiência foi que Deus nos preparou na igreja local, no serviço da igreja local. Então eu era motorista do ônibus, eu tinha chave da igreja para abrir e fechar, eu era responsável pela manutenção, né? Eu era líder dos diáconos, eu era tesoureiro. Então foi fase assim de serviço que até a gente pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Já estava assim, até frustrado, de certa forma, porque o tempo, quer dizer, depois de 7 anos, 8 anos que a gente foi enviado, mas foi o tempo de Deus nos preparar, né? Então isso foi muito importante, essa paciência e a convicção daquilo que Deus fala no nosso coração, né? E todo o cuidado, o mentoramento dos pastores, né? A gente tem tomar o cuidado, né? Não só no começo do chamado, como sempre, de não sair sozinho, né? Não sair sozinho, não ir sozinho, porque você pode ser muito bom no princípio, mas depois você vai sentir falta da igreja, quando a missão começa a se tornar, quando começa a acabar a aventura e a emoção, as coisas ficam bem pesadas. Então, você tem que ter a sua base, as pessoas que estão orando por você, a igreja, né? Então, isso é muito importante. Cobertura, né? Cobertura. E entender os processos, né, cara? Tipo, a convicção naquilo que Deus tinha chamado ele, ele entendeu o propósito dele. Porque ele, igual ele falou, todo o pessoal que ele conhecia, que queimava isso, de certa forma, foi deixando passar, tipo, e passou a aventura, né? Ele entendeu, tipo, que aquilo era realmente chamado dele, ele decidiu aceitar aquilo. Passou por todos os ministérios, vamos dizer assim, o Severino, né? Aprendeu de tudo um pouco para chegar realmente preparado. E essa questão da base da igreja, a gente fala muito disso aqui, né? Que é ter a raiz, né? No local. Tipo, a raiz local é muito importante. Isso que o pastor falou, de passar por todos os lugares, assim, eu dirigia, eu era da manutenção, eu era da diaconia, limpeza, enfim, limpeza. Se preciso for. A gente consegue ver também que o senhor estava agindo na necessidade da igreja. É isso. Né? Verdade. Então, porque o que acontece muito é que se a gente recebe uma oração, falando da questão de missões, olha, você vai ser um grande missionário. A partir dali, parece que vira uma chave dentro de você que você não precisa fazer mais nada. Eu quero pregar, só quero pregar. E isso atrapalha muito mesmo, muito. Né? Atrapalha muito. E Deus quer nos usar pela necessidade do corpo. A gente não é um ministério independente. Deus nos chamou para pregar a palavra, mas não é independente. É para servir o corpo de Cristo, né? Sim. Então, né, essa questão, esse coração mesmo que o senhor falou. Coração de servo mesmo. De servo, e olha, eu vou agir na necessidade por bem do corpo. Né? Isso é algo assim muito precioso e que a gente também procura ministrar aqui para o pessoal da casa, né? O pastor Sérgio fala muito disso para nós, né? E de o serviço estar ali para ser feito, entende? Né? Não importa qual é o chamado que tem sobre você, se alguém orou por você. Né? Enquanto você está aqui, vamos servir no que for preciso, no que a igreja precisa, servir as pessoas no que elas precisam, né? Não no que nós queremos, mas no que elas precisam. Então isso a gente tem aprendido bastante aqui. Especial. Ou arrumar a casa, né, antes de sair. Isso, que a galera tem essa, né, vamos sair, recebe o negócio de missões, meu Deus, vou pro Canadá.
Tipo, a primeira, né? O Canadá. O Canadá, cara? Não sei, lembrei do negócio aqui. Parou, hein? Continua. Continua. Pastor, agora falando então de Moçambique, né? Como o senhor falou, vocês foram enviados para lá, 2004. Isso. E como que aconteceu isso? Né? Vocês fizeram o seminário, era voltado para missões. O seminário era muito envolvido com a igreja, na verdade. Né? Foi uma formação básica teológica, né? Conhecimento teológico, mas muito envolvido com a igreja local também, onde nós estávamos. Nós fizemos esse seminário em Goiás. E daí nós voltamos para a nossa cidade. Então, o seminário a gente fez em 97, 98, 99 e ficamos na igreja até 2004. 2004, então, é que fomos enviados para apoiar um outro pastor que já tinha um ministério lá, e nós fomos para servir na área de ensino, né, uma escola bíblica ou um seminário que ele tinha, era no campo, né, era 40 quilômetros da cidade. Meu Deus. Na verdade, quando ele falou assim, vocês vão dirigir a escola, vocês vão ser diretores de uma escola, eu pensei, uau, já chegar sendo diretor de uma escola, né? Olha aí. Mas quando a gente chegou lá, era um mato, né? Era uma área, era uma área que ele tinha. Onde que tá construída a escola, pessoal, que a gente não achou? Era uma coisa tudo precária, pau a pique, cobertura de lona, capim, e enfim, era um espaço que ele queria trazer esses obreiros das igrejas para aquele lugar, para uma experiência mesmo hard, não é? Então, para ver se queria mesmo. Então a gente, você vê, nós ficávamos numa tenda ali, eu ficava 3 dias, voltava para a cidade, levava água, porque não tinha água potável lá, e ficávamos assim, com um grupo, 30 dias, 40 dias, então eu ia dando esse curso, né, teológico. Isso foi uma primeira fase, né, ali. Então nós fomos para apoiar esse ministério. Depois eles foram para o país acima, Tanzânia, né, e nós tínhamos um programa, uma ideia, né, de fazer uma formação móvel, né? Então nós voltamos para o Brasil e refizemos esse programa de apoio, né, de formação, né, de obreiros, e fomos enviados agora pela igreja local para fazer esse trabalho, que antes nós tínhamos ido para apoiar, e junto com outra missão, mas agora a igreja estava nos enviando especificamente para fazer esse treinamento móvel. E aí a gente começou a divulgar entre outras igrejas, outras denominações, pastores, amigos e quem tínhamos relacionamento, para dar esse suporte, e conseguimos algumas igrejas para nos ajudar, e a gente foi então para fazer esse treinamento móvel, que era, nós íamos por distrito, né, para as aldeias, para as vilas, contactávamos ali os pastores da redondeza, né, e ficávamos ali naquela igreja, e eles vinham, os líderes vinham de igrejas mais distantes, ficávamos ali 2 dias, né, sexta e sábado, eu voltava para a cidade, 15 em 15 dias, então eu ia lá, né, para a gente se reunir, né? Então, de um período de 6 meses, foi a primeira fase e a segunda fase, né, do nosso ministério ali, né? Primeiro ajudando esse pastor, né, essa formação, e a segunda fase, já ali depois de 2008, 2009, 2010, 2011, nessa formação de obreiros no campo, móvel, né? E numa terceira fase, começou já a acontecer algo que Deus estava colocando no nosso coração, estabelecer uma base. Né? Estabelecer uma base para a gente poder também atender algum projeto social. Nós tínhamos, uma experiência na rua com crianças, e, né, as crianças vinham conversar com a gente, e a gente vê toda uma necessidade de acolher, né? De cuidar, né, de mais abranger mais, né, estender um pouco a nossa tenda, né? Quebrou. Eu amo o galo do pastor. Bom dia. Toda vez que chega Pix na conta, quem faz o galo? É que sempre tem que ter uma hora do patrocinador, o nosso foi o Galo. Então, galera, se você... aproveitando do Pix e dos patrocínios, se você quer ser um apoiador desse canal, do nosso SomaCast, entre em contato aí com qualquer um da mídia, pode procurar Gabriela Romualdo, Éder, entre no Insta, entre
YouTube, contate a gente, que a gente vai estar aparecendo seu nome aí em algum lugar, qualquer valor. É isso, galera. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Pela deixa. Pastor, o senhor falou da questão da aventura, né? Depois que quando acaba a aventura, aí que você enxerga realmente as coisas. E é um pouco do que a gente estava pré-conversando aqui, né? Que quando a gente fala de missões, o que você pensa? Mano, eu vou viajar. Nossa, que estouro. Vou viajar. Obrigado. Eu não tenho... Nossa, é a melhor referência. E daí você fala assim, nossa, vão pagar tudo que eu preciso, a minha estadia, minhas passagens para eu passear, cara. E eu só vou orar, eu vou viver para a obra, eu vou orar pelas pessoas, eu vou conhecer as nações, vou aprender outras culturas e tudo mais. Realizei o sonho. Vou realizar o sonho. Tem gente que a hora que você fala, o senhor tá chamando você pra área de missões, ou que sente isso, você fala assim, cara, obrigado, Deus, era aqui isso. Só era mais ou menos isso que eu pensava, entendeu? E daí, a gente queria que o senhor trouxesse a realidade sobre a questão das missões, né? Porque nós sabemos que isso tudo é verdade, que realmente alguns missionários têm essa... Como que eu posso dizer? Às vezes a pessoa tem um suporte, às vezes não, né? Isso, um privilégio. As pessoas têm esse privilégio, né, de receberem essa ajuda e serem custeados em tudo que vão fazer e tal. Existe sim, acredito, a parte de passeio, de você visitar outros lugares e tudo mais. Mas, como o senhor disse, tem gente que não tem esse suporte, né? E ainda assim continua fazendo o trabalho, né? Então, como que foi com vocês e qual que é a realidade das missões, assim? O que faz um missionário, na verdade? Então, nós fomos com um suporte muito limitado, né? E nós não tínhamos condições de alugar uma casa, né? Um apartamento ia ficar pesado para nossa... E nós ficamos morando na casa desse pastor. Nós ficamos 11 meses, né, num quartinho, né, num quarto, com todas as nossas coisas. Tinha uma cama de casal, num quarto pequeno, tudo mais. E ele nos acolheu, né, mas nós não tínhamos condições de alugar uma casa, um apartamento, né? Então nós ficamos ali e ele cedeu um espaço do terreno dele no fundo para a gente construir. Então a gente começou a construir, investimos no nosso e ajuda, né, que vinha esporadicamente para isso. A gente construiu, em princípio, né, algo pequeno ali para a gente morar, né? Então a gente só foi realmente para a nossa casa depois de um ano, depois de ter chegado lá. Isso foi bastante difícil, porque, né, esposa, viver com outra família, apesar de que, né, a pessoa nos acolheu muito bem, mas assim, às vezes a gente quer estar na nossa casa, né? Então você tem que começar a abrir mão. E condições financeiras, né? De muitas vezes não ter condições de dinheiro para comprar pão. Pelo fato de nós estarmos com um casal, a gente nunca passou, né, necessidade ou fome. Mas nós estávamos realmente muitas vezes sem condições, né, financeira. Então, no princípio, até, né, foi bem difícil. Né? Foi bem difícil a questão de se manter lá. Mas estávamos dispostos a encarar qualquer dificuldade, né? Então, às vezes a igreja consegue enviar e já com um plano, né, com suporte, mas não foi o nosso caso. Nós tivemos que buscar, né, ajuda, buscar com outras igrejas e para que a gente pudesse se manter lá. E uma coisa era se manter, depois a condição para desenvolver um projeto, né, ou a despesa de você se locomover e tudo mais, né? Então, a realidade, ela é diferente, né? Quando passa aquele momento de emoção, você começa com aquele choque, né? Sim. Às vezes é a questão econômica, né? Mas também tem a questão de saúde, doenças, malária, né? Sim. A gente tem umas malárias que já pegamos, né? Já pegamos várias malárias, então é um pouco tenso, né? Ou aí quando você está sozinho, ou só eu e sua esposa, é uma coisa, quando você tem filhos é outra realidade, né? A distância, a saudade da família. Sim. Então tudo isso vai pesando. Então é muito diferente.
E no começo, né, você tem toda aquela emoção, depois você começa a conhecer, né, as dificuldades, os problemas locais, e você tem que, então, ir trabalhando em cima disso, né? Mas a emoção, ela acaba rapidinho, viu? Não demora muito para cair na realidade. Não, né? Então, a aventura, o safari, né? A gente tem aquele... Vai uma vez, acabou. Eu não quero brincar mais de ser missionário, né? Ai, cansei de ver. Cansei, vou embora. Meu Deus. Estrada muito ruim, você ficar na estrada, você atolar carro, enfim, para o homem, às vezes, é uma aventura, né? Tem gente que faz até isso como um hobby, né? Mas fazer isso durante alguns anos vai cansar. Né? Você vai cansar de fazer isso durante anos, né? Meu Deus, então, se acontecer isso 2 vezes na semana, já acaba. Já não precisa chega acabado já, né? O senhor falou da questão da saúde. Nossa, eu fiquei imaginando aqui. Gente, a gente pega uma gripe. Eu tô saindo de uma gripe, né? Tô até meio fã e tudo. A gente já fica todo amuado e tal, né? O senhor falou da questão da casa, a gente quer a casa da gente, a cama da gente, alguém que a gente conhece perto, né? Mano, malária, nego. Você sabe que... Nossa. Meu, malária é muito constante lá. E assim... Negócio comum. O que acontece direto e forte, assim, né? Não é como uma gripe, você fica caidão. Nossa, judia. Te dá muita febre, dor de cabeça, mal-estar, vômito, né? É pesado. Daí vocês pegaram, as crianças também pegaram, não? Já pegaram também. Ai, meu Deus. A gente já pegou, o Stefano deve ter pegado umas 3 malária, o Raniel 1 ou 2, a Dulce umas 17. Meu Deus. Caramba, eu já tinha perdido. Eu já peguei umas 22, 23, eu acho. Se tivesse o botão ali pra apertar pra desistir, velho, eu já tinha apertado. O botão do Big Brother, desiste, mano. Vou embora. Pede pra sair. É isso. Isso. Então essa é a realidade, né? E o tempo passa, você vai habituando, vai acostumando e quando você volta, às vezes é um choque inverso. Porque você já não tem aqueles mesmos amigos, o tempo passou, sim. As pessoas estão no caminho delas, as crianças que eram crianças já cresceram, e por mais que você tenha um tempo ali com as pessoas e compartilhar tudo, mas daqui a pouco todo mundo vai à sua vida e a sua vida começa a ser lá. Sim. Então, para nós hoje, nós estamos visitando o Brasil. Porque a nossa casa é Moçambique. Né? Então, hoje nós temos esse senso com o tempo, né? Você começa a se identificar ou começa a abraçar aquele país como seu país. Na minha experiência de missões, que eu fui para não voltar, eu fui para ficar, eu não fui para... Eu fui aberto para ficar. E aberto também para quando Deus disseram, tempo de voltar. Então, hoje vai fazer 18 anos, agora em maio fazem 18 anos que nós estamos lá. Bastante. Nossos filhos nasceram lá. A gente estabeleceu a base, né, numa terceira fase, que é a base da Missão Pão da Vida. Começamos, então, a desenvolver esses projetos sociais e implantar a igreja. Então, tomou uma forma diferente nessa última... eu chamo de uma terceira fase, né? Começou aí em 2012, 2013, quando a gente conheceu... um distrito, uma vila onde fomos fazer esse treinamento de obreiros, e ali começou uma outra fase de trabalho ampliando e nessa altura a gente sempre vindo ao Brasil, compartilhando com as igrejas, né? Foi gerando novos relacionamentos e muitas pessoas fazem parte disso, né? Eu estou lá, mas nunca aquilo foi feito porque eu estou lá, e sim porque tinha uma igreja, tem pessoas que abraçaram, né, os projetos e foram investindo e foram orando com a gente. E então hoje é um trabalho que foi feito junto, né, com a igreja, junto com pastores, amigos, pessoas que nos conhecem, pessoas que não nos conhecem, né, hoje conhecem pelas redes sociais e enfim, mas realmente é preciso de uma convicção em relação ao chamado, muita paciência, perseverança para se manter no campo. Nós, nesse período, muitos missionários já, né, que já voltaram, voltaram, deram seu tempo, e eu respeito, porque às vezes a pessoa vai lá para somar, né, em alguma área e fica um período, outros ficam mais tempo, outros realmente sentem necessidade de voltar, outros têm que voltar por causa de saúde,
né? Ou por causa de recursos, né? Então, enfim, Deus nos deu a oportunidade de nos mantermos lá, né? E então esse tempo, né? Somos uns missionários que estão mais tempo ali. Tem outros já com 20 e poucos anos, talvez até 30, não sei, que já estão em Moçambique. E né, nós estamos na área norte, né? Certo. Então, na nossa cidade tem alguns, 2 missionários, talvez, que tem mais anos lá, né? Do que nós. Eu penso, uma coisa que ele falou que fiquei pensando aqui, né? Sobre acho que os detalhes, né? A gente pensar como Deus é bom. E como ele falou sobre o choque cultural que ele teve quando ele foi, e agora por ele estar passando tanto tempo lá, ele voltar, a gente ia aprender, tipo, acho que toda vez que ele vem, né, que a gente vê aquelas fotos, aquelas coisas, da gente agradecer pelas mínimas coisas, né? Tipo, que realmente o Senhor é bom e a graça dele se renova a cada manhã. Porque, tipo, a cada detalhe, a cada coisa ali, tipo, que a gente, às vezes, pra gente é comum, pra eles já não é tão comum ter aquilo. E a gente, às vezes, tá reclamando, sabe? Mano, a questão do ovo. Cara, para! Nossa, Você a gente falou do ovo. Fica... Vocês começaram a comprar as galinhas e tudo mais para ver se tinha condições de dar ovo para as crianças ali umas 2, 3 vezes na semana. É uma expectativa que nós temos do projeto do galinheiro, né? Sim. Nós compramos um lote lá e enfim, não deu certo o resultado. Nutrientes, alimentação, ração, provavelmente que faltou isso e passou muito tempo, então a gente decidiu vender essas galinhas. Mas há um projeto em relação a isso, ligado ao programa de nutrição, né, para que as crianças tenham um ovo por dia, que isso vai fazer muita diferença na nutrição, né? Inclusive no programa escolar, que as crianças têm a refeição ali, né? Sim. Então a ideia é isso. E vai um pouco mais, a gente até projetou construir um galinheiro familiar para as mães, as famílias das crianças que estão na Casa Nutri, no projeto Nutrição. Que legal. Então, colocar lá 10, 20, 30 galinhas em cada galinheiro, para que também elas possam ter aquilo como mantimento e também como venda, né? Então, isso minimamente pode ajudar. Mas, enfim, são muitos... A demanda é bem maior do que a gente consegue, né? Então, tem que orar para que o Senhor nos capacite e envie mais obreiros para a seara, né? Amém. Ó, galera, deixa aí. Já deixou aí, tá aberto aí para todos os ouvintes, espectadores que... Se está queimando no seu coração, querido, queimou missões. por favor. Ó, que o pastor André já deixou bem claro, não vamos aqui, né? Ele tá deixando claro como que é, galera. Depois vai chegar lá e vai cobrar a gente. Você falou que era mó legal, que era isso. Ia fazer safari todo dia. Só ia ficar no safari lá tirando foto? Não vai. Vai trabalhar, filho. É isso. Mas é legal, porque hoje você tem a oportunidade, tendo uma base lá, uma missão lá, você pode conhecer, né? Você pode se organizar e conhecer e ter uma experiência. Claro. Né? Deus faz as coisas, né? Eu não posso colocar numa... não, Deus só faz assim, não. Hoje a estrutura, a igreja vai amadurecendo, né? A igreja no Brasil é uma igreja que envia muitos missionários, mas também foi amadurecendo. Hoje talvez eu não enviaria alguém na mesma forma que eu fui, né? Mas Deus permitiu dessa forma, né? Hoje talvez eu diria, olha, se organiza, se prepara, né? Tem um recurso para você ir, para você não passar a necessidade que a gente passou, né? Mas hoje, enfim, você pode ir lá conhecer, ficar uns dias, né? A gente vê o pessoal se reunindo, vamos fazer missões. E ok, vão lá, ficam uma semana, 2 semanas lá, conhecem o campo, e isso pode amadurecer e gerar convicção. Claro. Então, para nós foi dessa forma, né? Mas eu aconselharia hoje a pessoa ir consciente também, né? Enfim, Deus vai direcionar e ter um mentoramento para o envio. Pode ser diferente, né? Não precisa ser mesmo da mesma forma que a gente foi, né? Sim. Ô, pastor, culturalmente falando, qual foi assim, a maior dificuldade para vocês? Quando vocês chegaram lá e falaram assim, nossa, isso é muito diferente. Mesmo. Olha, é algo assim muito especial na cultura africana. Eles valorizam muito o relacionamento. Então, eles valorizam muito o relacionamento. Às vezes, as coisas para nós aqui é tudo muito prático, é tudo muito rápido, não é? E muito metódico, o horário e tudo mais. Para eles não tem, assim, as coisas acabam não sendo tão importantes, né? E o relacionamento é algo que eles valorizam bastante. O relacionamento familiar, né? É muito forte. Eles não são independentes, eles são uma família. Eles têm o senso de nós,
né? Então, o senso de nós. Eles sentem proteção. Eles precisam estar ligados. Eles precisam fazer parte da família. E isso envolve toda uma religião tradicional, que é os ritos, as tradições e tudo mais. Claro que tem a questão do engano, né, das tradições, do ocultismo, tudo isso, né, adoração aos espíritos, seus antepassados. Mas no aspecto cultural, eles têm esse cuidado aí. Né? Então, eles andam muito juntos, respeitam, né, as decisões dos mais velhos, né, querendo ou não, acabam, né, se submetendo. Claro que hoje as coisas mudam muito, vem muita informação de fora, na cidade é uma realidade, no campo é outra, né, as tradições acabam, a juventude hoje acaba perdendo muito isso na cidade. Mas a gente tem um contexto de trabalho no campo, a gente vê muito isso, né, os relacionamentos valem mais. Às vezes não há um confronto, pelo menos onde nós estamos, a cultura macua, né, muitas vezes não entra em confronto, se discorda de algo, se calam. Né? E quando é problemas familiares, muitas vezes pedem para que um mediador venha, ou eles compartilham com o mais velho da família, ou da casa, ou da tribo, né, para resolver essa situação. Então chama todo mundo, chama as famílias e senta e resolve, e conversa e define, e já acabou. Ou, né? Então, em termos assim de desenvolvimento, se a gente vê numa ótica de resolver problema, muitas vezes eles têm mais facilidade de resolver conflitos familiares do que nós, né, onde a gente é independente. Né? Então, eles têm uma facilidade, às vezes, de perdoar, tem uma facilidade de perder, facilidade assim, de, né, ok, tudo bem, vamos ultrapassar isso. Então, eles têm um senso assim, de humano mais forte do que talvez os países de primeiro mundo, né, ou mais desenvolvidos. Então isso foi muito, muito joia. E há um senso de proteção maior, culturalmente falando, do que do erro, do pecado. Então a proteção é mais importante. Nisso vem a proteção dos espíritos, a proteção da família. Então quando você vai, na nossa ótica, pregar o evangelho, não, isso é pecado, isso não faz muito sentido. Né? Então você precisa ter paciência para aprender antes de ensinar. Você pode ir com toda a bagagem bíblica, teológica, e não conseguir entrar. Né? Não consegue entrar na aceitação. Então, o relacionamento é o caminho. Né? A humildade, querer aprender e ter paciência. Nós somos muito imediatistas, né? Quando a gente chega lá, fica 1 mês, 2 meses, já estão pedindo, e aí, quantas almas você ganhou? Né? O que você já fez? E se a gente fica nessa de ter que... não é nem questão de prestar conta, mas sim... É como um número, tipo, trazer números pra se galera. Você fica nessa pressão de ter que mostrar resultado, você pode se frustrar. Né? Como eu estava falando hoje de manhã, às vezes precisa dar a sua vida, ao longo da sua vida, não morrer por isso, mas, em certo sentido, dar a sua vida para que algo seja construído, e às vezes algo que você não vai, talvez nem ver o resultado hoje, que é uma semeadura para uma geração seguinte, enfim. Então, culturalmente, o relacionamento lá, ele é muito, muito importante, né? E o conceito do certo e errado também, é uma cosmovisão diferente. Às vezes aquilo que é certo para nós, para eles não é certo. No relacionamento, na maneira de agir, né, na informalidade, nós somos muito informais, e isso às vezes transgride alguns princípios de uma cultura diferente, né, que você acaba sendo um impedimento de você pregar o evangelho. Né? A sua conduta, a sua forma de ser, ela é analisada. Então você pode trazer uma boa mensagem, mas se a sua conduta, né, ultrapassar alguns pontos da cultura, você pode ferir. Né? Então, alguns choques aí. Como o senhor falou de ser analisado, acho que aconteceu isso bastante com vocês, né? Porque se a cultura é baseada na opinião dos mais velhos, né, se isso é muito levado em conta, e o relacionamento entre eles, a proteção e tudo mais, acho que no começo de tudo vocês foram muito analisados, né? E realmente medidos para saber qual será desses caras, e eles vêm vindo com umas informações um pouco diferentes do que a gente acredita, ou de que faz ou não diferença para nós. Então acho que isso também foi difícil, né? Você ficar sendo avaliado o tempo inteiro. Com certeza.
você precisa dessa abertura, né? Quando nós começamos o trabalho lá em Liupo, na base, começamos a base, nós conversamos com o administrador, mas a primeira coisa que a gente fez foi marcar uma reunião com a estrutura do bairro, que é os líderes do bairro. Ali tinha o régulo, tinha, enfim, pessoas mais velhas e tudo mais, e a gente então compartilhou o que a gente pensava em fazer, para que eles, então, dessem um aval deles. Né? E aí eles começam uma caminhada de relacionamento, de avaliação no teu relacionamento, e a gente conhece histórias, por exemplo, de pessoas que foram empreender algo, né? Não como missionários, mas foram fazer um empreendimento em determinados lugares que eles não tinham mão de obra no local para trazer pedra ou areia, aquilo que precisava, as pessoas se negavam a ajudar, a pessoa teve que parar, porque não houve uma aceitação. Né? Então, assim, e nós éramos muito jovens, né? Eu fui fazendo aquele treinamento móvel, tinha um senhor de 60 anos, o senhor Augusto Tumbaz, ele andava 20 quilômetros de bicicleta na estrada de chão para participar. Tinha gente que vinha de mais longe, mas era um senhor de idade. Então, a gente estar diante dessas pessoas mais velhas, compartilhando a palavra, enfim, para nós era assim, algo até, né, um privilégio, né, poder estar falando com eles e tudo mais. Mas existe sim toda essa análise. Às vezes você não percebe até, né? Mas o tempo vai dizer. Então, é bom a gente ter um pouco de paciência e investir em um bom relacionamento, uma boa conduta. Né? E não que a gente tenha uma má conduta, mas acontece que o dia a dia você quer ver as coisas acontecendo, você quer fazer das coisas da sua forma. Então, numa cultura diferente, você precisa ter um pouco. Até pela questão dos resultados mesmo, né? Como o senhor falou, a gente é imediatista, então a gente quer ver as coisas acontecerem e tal, a gente acaba atropelando mesmo, né? Então, isso tudo é levado em conta para eles. Né? Dia que faltar energia, você fala, como assim nós estamos sem energia? Né? E lá a gente já passou meses sem energia, um mês sem energia, questão de clima, né? Deu problemas, ou acaba a água, nós passamos 1 ano e pouco buscando água para ter água potável, não sai água, então você chega em casa e não sai água na sua torneira, o que você vai fazer? Meu Deus. Você vai procurar o responsável a processar, né? Então, quer dizer, tem essa tendência, né? E aí, como é que é? Então lá tem situações que, né, são bem extremas nesse sentido. Na hora a gente vai ligar para aqui em Tatuí, Sabesp, Electro. E eles têm que atender. Qual é a previsão de volta do serviço? O cara fala que demora 1 hora, a gente tá louco aqui. Meu Deus, 1 hora, 2 horas. Ligar para quem lá? Vai falar com quem? Tá. Previsão do serviço? Espera aí. Isso é uma coisa cultural que você também enfrenta no campo. Nós tomamos banho de balde e caneca há muito tempo. Muito tempo. Depois de entrar na nossa casa, nós não tínhamos energia, puxamos um fio lá. Então, essas situações, né, da realidade do local também afeta, né? Você vai para uma aldeia, você tem que tomar banho de caneca, balde, né? Balde e caneca, é tudo muito, muito limitado, muito precário, né? E aí você tem que aprender, né? Tomar banho de caneca. Que da hora. Ele perguntou um negócio legal sobre... Antes de você perguntar isso, deixa eu perguntar. Existe um dialeto lá? Vários. Assim, no lugar onde o senhor tá, com as pessoas que o senhor convive, é um dialeto? É uma língua diferente? O que é? É um dialeto. Moçambique tem a língua oficial é português. Né? Tem muitos estrangeiros de outros países africanos, né? E o inglês, mas o dialeto oficial aliás, a língua oficial é o português. Mas existem vários dialetos. Nós estamos numa região norte onde o dialeto é Makua. Então, Makua, o povo Makua é uma tribo, acho que uma maior tribo, né, do país, e está ali no norte. Depois, acima, tem o Cabo Delgado, que tem outro povo Maconde, tem outros povos ali. O Makua, ele é um povo, uma das tribos maiores, e inclusive tem algumas variações no Makua, né, do litoral, do centro, né, então depende da região, mas é o Makua. E as diferenças são grandes ou é só uma questão de sotaque mesmo? Não. Do Makua, dessa diferença, às vezes muda uma palavra, né? A palavra muda um pouco, a tonalidade e tal. Mas dos outros dialetos, totalmente alguns é semelhante. Entendi. Enfim, eu não consigo
né? A gente convive ali, mas outros são diferentes, e às vezes quem fala Makua não entende outro dialeto do sul, e enfim. Quando ele falou você falou do sotaque, eu achei que era como se fosse aqui, né? Tipo, você puxa ali um mineiro, um carioca que puxa um pouquinho, mas não é. Então são línguas totalmente distintas. Tem, no contexto do povo Makua, você vai ter essa questão tipo, só do sotaque. E a tonalidade de uma palavra. Certo. Por exemplo, água, mathi e massi. Então, mas só que a palavra massi em outro pode significar outra coisa. Então tem essa que questão. Tomar mais cuidado, né? A Toquene, por exemplo, a Toquene no norte, a Toquene é senhor maior, né? E já no sul seria um macaco, né? Macaco, o líder dos macacos, né? Então você imagina que isso pode gerar problema, né? E a gente brinca, né? A gente brinca, tem outro pastor lá que ele é do centro, né? E ele sempre brinca, Toquene. Aí eu falei, do norte ou do sul? Ele falou, não, do norte. Nossa, isso pode gerar muita bagunça. Não, aqui seria um problema grave, né? Mas assim, só para conhecer, para entender palavras, né? Diferentes. E depois tem o português de Portugal, que também, né, tem palavras que a gente... Eu ia perguntar isso, o português que ela não é o nosso? Não. Ou também tem o nosso no meio lá? Não, o português de Portugal, é no particípio, né? Eu estou indo, para nós, né? Presente contínuo, né? Tipo em inglês, I'm going. Lá estou a ir, né? É o português de Portugal. Foi difícil aprender? No particípio, né? Não, o português a gente entende. Não, algumas sim, pessoas puxam muito o português, algumas falam mais assim puxado, né? Então algumas coisas falam rápido, né? Então algumas coisas você demora, mas depois acostuma, né, com o português de Portugal. Agora, no nosso contexto ali, na base da missão, nos cultos eu prego em português e tem um tradutor para o Makua. Entendi. Por quê? Porque as pessoas falam muito o dialeto e não convivem com pessoas que falam em português todo momento. E aí sim tem a questão do sotaque. Se vai para lá do Rio Grande do Sul, né, do sul do país, ou do norte, ou do Paraná, então pode não entender nada que você está falando, mesmo falando o português. Então na base, toda vez que vocês estão ministrando, vai ter alguém fazendo a tradução. Isso, no Ministério ministrar a palavra, algum ensino, né? Quando é só com os líderes, daí a gente fala português, nós conversamos português, mas muitas famílias simples ali, né, não percebem o português, e para facilitar a compreensão. Tem um peso maior quando você usa o dialeto, né? Entendi. Local. O que você ia perguntar? É que ele mandou aqui sobre se ele, com todo esse tempo, se ele já ou presenciou ou vivenciou algo muito especial, tipo como um milagre mesmo, algo desse tipo. Se o senhor já presenciou, já viveu, estava lá, com toda essa história. Olha, algo desse tipo, porque geralmente lá, né, que às vezes não tem nada a ver ou tem tudo a ver, que quando a gente tá lá, como é uma coisa totalmente assim, distoante, né, você fala, nossa, meu Deus, pode ser que aconteça ou não. Pode ser, né? A gente pode ser vive coisa simples, numa né? dependência de Deus para livramentos, né? Riscos de morte por causa de enfermidades, porque muitas vezes não tem o socorro que precisa, né? A gente vê, às vezes, o cuidado de Deus, experiências de estrada, né? De cuidados assim que você vê, poxa, só por Deus. Então assim, é meio constante. É algo diário para eles viverem. Não digo de milagres, quase mas assim, você vê o cuidado de Deus e a misericórdia de Deus em muitos aspectos, provisão, né? Muitos milagres de provisão que a gente não espera e você precisa suprir algo que não envolve você, envolve pessoas que estão, né, esperando, tem uma expectativa, ou estão dependendo daquilo, não é? E de repente há uma provisão. Nós pegamos uma vez eu peguei a estrada uma vez para uma distância longa e andei com o carro sem água no radiador, e aquilo fez com que o carro desligasse, né? E eu insisti, andamos mais um pouco, e de repente nós fomos perceber que afinal estava quente e eu não estava mostrando a temperatura.
enfim, tinha furado o radiador, nós estávamos no meio do mato, né, indo para um país acima, Tanzânia, né? Nós estávamos aí numa zona de mato mesmo, e, enfim, e aí conseguimos, né, colocamos água, né, tínhamos água reserva, sempre levamos água, e o carro funcionou e chegamos até o lugar que a gente precisava. Enfim, existem uns cuidados de Deus. Por exemplo, agora teve o ciclone lá, né? E o ciclone devastou centenas, milhares de casas. O ciclone entrou ali pela nossa região. E, enfim, por mais que houve tanto estrago, né? A gente viu o livramento, ouviu tanto testemunho de pessoas que casas caíram e tiraram a pessoa dos escombros da casa por baixo. Então, coisa assim que você vê o cuidado, a misericórdia de Deus, a própria pandemia que teve, a gente vê o cuidado, o livramento de Deus não afetou tanto lá, e se afetasse seria catastrófico, né? Então, assim, a gente vê muito cuidado de Deus, o livramento de Deus, né? Na base da missão lá, árvores nativas enormes caíram, né? Já a estrutura da missão, o aviário ali com lona, tudo, né? Graças a Deus não afetou, né? Nossa, não estava sujeito a afetar, normal, nós íamos encarar como algo que, mas assim, a misericórdia de Deus, enfim, crianças, né? Nessa questão da nutrição ali, crianças que a gente sabe que não sobreviveriam se não tivesse chegado ali e tivéssemos a oportunidade de cuidar, enfim, malárias, viroses, né? Minha esposa teve febre tifoide, que é uma bactéria, foi terrível, ela estava nos extremos, já estava dando convulsões, estava desmaiando, e enfim, casos assim, pesado mesmo, que só por Deus mesmo, né? Que para nos sustentar a vida, né? Deus é nosso ajudador, Ele nos sustenta a vida, pela misericórdia de Deus. Né? Às vezes a gente pegar malária, quando você está longe, a 200 quilômetros, você vem dirigindo com malária, e enfim, tantas malárias cerebrais que tem, né? Dá muita malária que afeta o cérebro, a pessoa morre. Então, assim, é duro, né? Mas a gente vê muito cuidado da misericórdia de Deus. É vida de dependência total, né? Dependência de Deus. Uau, meu Deus. Pastor, eu acho que é mais ou menos isso, né, que a gente queria saber de vocês. Eu não sei se tem como responder isso, mas eu queria saber assim, algo que o senhor aprendeu. Você pode dizer, olha, isso aqui eu realmente aprendi lá e é algo que eu vou levar para minha vida inteira. Você tem como resumir isso? O senhor consegue? Olha, é uma caminhada, a gente aprende tantas coisas, né? Com a realidade, né? A gente aprende que vidas valem mais do que coisas, né? As coisas perdem muito o valor, né? Aquilo que é terreno perde muito valor. Sim. Quando você vê pessoas, né, numa necessidade extrema, desde fome, né? E você vê eles dispostos a andar com você, né, a abraçar uma visão, né, um projeto com você, numa condição muitas vezes tão limitadas, né, numa alegria. Então a gente aprende muito com isso, né? A gente aprende muito que a gente não é sozinho, a gente precisa mesmo de relacionamentos, né? A gente pode correr. Tem até um ditado, acho que é sul-africano, que diz assim, é inglês, mas em português se você vai perto, então vá sozinho, mas se você for longe, vamos juntos. Né? Então, nessa caminhada a gente aprende a valorizar o relacionamento, aprende, né, a valorizar pessoas, né? E para mim, quando eu venho ao Brasil, é um pouco difícil falar das dificuldades, ou usar, né, essas dificuldades, expor aquelas pessoas que estão caminhando conosco, não é? Ou mostrar a realidade mais dura, né? Para mim é um pouco difícil. Geralmente nas fotos a gente evita mostrar as coisas que são mais
complicados, ou que levam as pessoas a uma emoção, né? E porque a gente se sente parte daquilo, e não é uma questão de orgulho, mas de preservar, porque são pessoas, né? Então a gente tem um pouco cuidado de expor a vida das pessoas, né? Se não for pessoas que a gente está se relacionando. Então assim, o relacionamento começa a ter um sentido maior, né? E, enfim, acho que é isso. Acho que meio que pra gente encerrando, pra complementar a sua, que eu achei legal, tipo, no final de tudo isso, tipo, qual que é o sonho do senhor com tudo isso? Qual que é o sonho? A nossa expectativa é que a missão, ela vá além da nossa vida, né? A minha expectativa é que seja nossos filhos ou quem Deus levantar para dar continuidade, ou seja, as pessoas que estão lá, que a missão nossa vá além da nossa vida, que não seja uma missão nossa, mas sim algo que Deus, né, deu a oportunidade de nós começarmos, mas que haja uma continuidade, que outras pessoas dão continuidade, que a gente simplesmente perceba que a gente fez parte de algo que Deus tinha para realizar, e não é a nossa bandeira, né? Não é a nossa missão, e sim uma missão que Deus tinha e a gente abraçou, né? E fez diferença nesse tempo que Deus nos deu de vida, de saúde, para fazer aquilo, e que isso tenha uma continuidade. Talvez se eu tivesse entrando em algo que já estivesse acontecendo, eu teria a mesma gratidão de servir para aquilo dar. Então a causa realmente é Jesus, né? É o reino. Então, é isso. Que nossos filhos possam vivenciar essa experiência no campo missionário, e Deus possa levar eles até mais longe, né? Amém. Dentro do propósito da vontade de Deus, né? Como família, né? E é isso. Pastor, muito, muito, muito obrigado por esse tempo. Né? Alegria. A gente tava muito nervoso, para falar bem a verdade, né? Com essa questão, e a gente foi procurar algumas coisas e prestamos atenção na palavra de hoje de manhã, assim, foram coisas bem especiais que o senhor trouxe, não por questão das fotos e tudo mais, porque eu consegui perceber esse cuidado. O senhor mostrou a foto da a Maisinha? Mas é Maisinha. Isso. E eu olhei as duas lá e eu falei assim, gente, pensar que eles presenciam coisas muito piores que aquilo. Né? Então, existe um cuidado, a gente percebe esse cuidado. É muito gostoso ver a dedicação de vocês como família, sabe? De vocês criarem seus filhos lá, como o senhor falou, começa a se tornar o que nós vivemos, assim. Poderia ter tido uma escolha de, não, a gente quer voltar, ou a gente quer criar nossos filhos no Brasil, porque, né, a cultura é diferente, talvez algumas coisas sejam melhores aqui. E ainda assim vocês decidiram por vidas, né? Vocês escolheram abençoar vidas. Isso é o ensinamento que a gente está tendo. A questão dos relacionamentos também. A cultura deles, o que o senhor falou, que tem prezado ainda mais os relacionamentos. Né? Temos muito que aprender com eles, né? Sim. Então é algo que a gente quer deixar para o pessoal que está assistindo. Né, que vocês reflitam mesmo em tudo isso que o pastor André trouxe para nós hoje. Nós queremos deixar também aqui na descrição do podcast Pix para vocês ajudarem, todas as informações necessárias dos projetos, as redes sociais de todos os projetos que eles têm lá, para vocês seguirem mesmo, sabe? Verem o trabalho, orarem por isso, né, que é algo muito importante. O pastor falou da cobertura, né? Então existe uma cobertura sobre eles. Hoje mas nós estamos debaixo da cobertura do pastor Davi, a pastora Mônica, da Igreja Nova Aliança de Londrina. E a missão lá ela já existia, mas hoje a igreja local é Ina, Moçambique, né? Show. E assim, existe a cobertura e a gente conta com as orações das pessoas que estão à nossa volta, que entendem a importância desse chamado e tudo mais. Então a gente vai deixar tudo que for conta deles e tudo mais embaixo na descrição. Todos os arrobas. Possíveis. Tá bom, pessoal? Sigam lá, acompanhem o trabalho deles, orem, intercedam.
Pastor, quer deixar algum recado? Não, muito, muito grato aí por participar desse momento, né? Obrigado pela atenção, foi muito especial e que Deus possa usar, né? Nos usar Amém. Disponíveis, né? Para fazer a vontade dele. Né? Amém. Se eu pedir pro senhor deixar uma frasinha ali no dialeto pro pessoal... Milk and Roawani. O que o senhor disse? Eu vou para casa agora. Muito bom, muito bom. Moluco Oreli Reni, Deus te abençoe. Amém. Né? É isso aí. É isso. Então é isso, galera. Acho que foi muito especial a gente aprender um pouco mais... tá ali. Ali. A gente aprendeu um pouco mais aí sobre que realmente o Senhor está nos detalhes e, cara, que a família e o relacionamento, tipo, as alianças realmente são muito importantes. Então, a gente fica com isso aí. E é isso, galera. Muito obrigado pelo podcast. Você que assistiu, não deixe de compartilhar aí com seus amigos para abençoar a vida deles. E se você não assistiu os outros, vai estar todos aí com os links nas descrições. Siga a gente no YouTube, siga a gente no Instagram e acompanhe a gente, beleza? É isso aí, galera. Falou, obrigado. Vem pra mesa. Valeu.